Galera, Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, Começando a Viver. Boa tarde, alegria. Boa Hoje tarde. hoje a gente vai ter um vídeo super legal com Eu meu vou tentar amor. levar algumas coisas pra vocês, né? E espero que isso ajude vocês a enxergar algumas coisas na vida também. Exatamente, um vídeo que maravilhoso, que é muito sobre o que a gente tá vivendo hoje e o que tem feito bem pra gente. Então a gente quer compartilhar sempre aqui coisas que tem Bom, feito bem pessoal, pra gente. a gente quero conversar com vocês sobre um tema, na verdade sobre vários, né? Tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Talvez assim você não tenha percebido, né? É muito difícil não perceber, mas existem pessoas que negam muito o que está acontecendo hoje, né? E você já pode ter ouvido falar sobre mudanças climáticas, né? Você já ouviu alguma questão de economia, né? Você já pode ter ouvido falar sobre o petróleo, que é combustível fóssil. Você já pode ter ouvido falar sobre vários desses temas, né? Que hoje eles são muito pertinentes. E esses temas hoje, eles vêm, vamos dizer, incomodando mais pessoas, né? E na verdade, tem pessoas, por exemplo, igual a gente, que ele incomodou num sentido que a gente foi procurar se informar, né? E a gente correu atrás para poder estudar sobre essas questões. Na verdade, não é um processo que foi assim, né? No estalar de dedos, mas foi um longo processo de questionamento sobre isso. Então, por exemplo, o que está acontecendo com o mundo? Né? A gente está vendo a gente está sabendo de várias crises, principalmente sobre crises no Brasil. E essas crises no Brasil, justamente, às vezes não tem a ver só com o cenário brasileiro. Na verdade, tem mais a ver com o cenário até global. Não é só aqui que estão acontecendo certas coisas, está acontecendo no mundo inteiro, né? E isso que está acontecendo, às vezes a gente pode pensar em colocar a culpa, né, nos governantes, né? A gente pode tentar jogar a culpa nas autoridades, mas tem coisas que são incontroláveis. O que aconteceu? A população humana, né, ela teve uma explosão de crescimento, vamos dizer que ela como se ela tivesse tomado, vamos dizer, a palavra bomba, né, que você vê aquele cara magro, aquela mulher magra que da noite pro dia aparece desse tamanho, forte. E basicamente foi isso que aconteceu com a população humana. A população humana, ela cresceu tanto a partir da Revolução Industrial, justamente acompanhada com a explosão do uso de combustível fóssil, principalmente o petróleo, né? Por exemplo, se você não sabe, o petróleo, ele tá inteiro à nossa volta. É cosmético, produtos de beleza, fertilizante, no carro, como vocês conhecem como combustível, borracha, os pneus, né? Ele tá em toda a volta. O que acontece? Ele, por ser uma energia muito eficiente, uma energia muito eficiente, ele proporcionou essa transformação rápida da sociedade. Então, a gente teve um boom com ele de crescimento tão incrível, né, que os frutos que a gente teve basicamente de quase tudo, o motor, né, a ignição, né, quem estava lá sustentando foi basicamente o petróleo. E o que acontece, né? Hoje a gente se fala muito na decadência dele. A gente pode pensar no petróleo como quando fala que ele é finito. Ele é um recurso que, assim, quanto mais você coleta, mais você consome. Como para poder ele ser gerado, existe talvez um processo de, vamos dizer, milhões de anos, né, para ele ser transformado, a matéria orgânica nele, comprimido, ele se encontra geralmente em camadas bem inferiores do solo, né, foi descoberto, né, fora o solo, foi descoberto em regiões marítimas, né, regiões polares. O que acontece? O ser humano ele coletou primeiro o que estava mais fácil, o solo. Ele foi atrás, coletou, fez ter esse boom.
E agora a gente está num cenário que o ser humano está tendo que tá cada vez mais gastando mais energia para ir atrás dele. Então a gente escuta muito falar nisso sobre o final do petróleo, né? Quando ele acabar, o que vai acontecer? Você imagina uma economia totalmente dirigida, né, a partir dele. Se ele acabar, a gente vai ter uma série nesse decorrer de transformações que vão ser transformações drásticas, né? Então, com pensar nisso, a gente já está vivendo algumas crises econômicas, tudo, justamente porque, deixa eu até explicar, por ele ser finito, ele é tratado como um commodity, ele é um commodity, né? E por ele ser finito, você não vê o ouro, né? O ouro é um metal muito precioso, porque ele tem muita pouca quantidade, ele tem muita escassez no mercado. Você não encontra ouro em qualquer bar, qualquer esquina, qualquer lugar, você entendeu? O petróleo, quanto mais teve esse consumo exagerado, consumiu as reservas, ele está ficando cada vez mais raro, né? Então, por ele ficar cada vez mais raro, o preço dele tende a subir muito. Mas como assim, se o preço dele subir, você imagina toda uma economia, né, o que utiliza ele como motor. O que vai acontecer? É uma inflação desenfreada. Então aumento absurdo nos preços do combustível que a gente está vivendo. Inclusive hoje não tem a ver muito com o cenário político, mas é um cenário global isso, né? Você tem aumento de preço do combustível, você vai ter aumento de toda essa cadeia que é vinculada ao petróleo. Desde meios de transporte, né, um avião que transporta produtos, pessoas, né, navios que fazem transporte de mercadoria, a matéria-prima própria, né, que é utilizada para tudo isso, né, por exemplo, as borrachas, vai ser uma cadeia de inflação muito alta. E essa inflação muito alta, ela vai causar uma diminuição das pessoas no poder de compra. Então, por exemplo, você tem cenários que as pessoas vão acabar utilizando o dinheiro só em coisa necessária, né? E isso traz reflexões para a nossa vida, né? Se isso da gente utilizar o dinheiro só para o que é necessário. Nesse boom que teve de expansão, a gente entrou numa era de consumista, né? Então, essa era consumista, a gente consumiu, eu fiz parte dela, você também faz, né? E essa era foi uma era que, as pessoas estão ainda consumindo tanto, né? E só que assim, o porquê desse consumo desenfreado, ele realmente é necessário, né? A ganância, você ter todas essas coisas que eles vendem pra gente ter, né? Então começou a surgir alternativas, que começou a brotar disso. Teve pesquisadores, eu vou deixar alguns nomes até aí no vídeo, em caixinhas, que esses pesquisadores, eles trouxeram soluções, né? Uma das soluções é permacultura, agrofloresta, agricultura sintrópica, tem várias soluções que estão trazendo para a gente voltar a ter um equilíbrio. Principalmente esse equilíbrio que todos veem como fundamental com a natureza. Nessa expansão desenfreada, cega do ser humano, deixou uma longa, né, vamos dizer assim, uma longa fila de corpos no caminho, né? E literalmente isso, não literalmente só de ser humano, né? Que com certeza muitas pessoas morreram em decorrer da expansão também, aumentou, melhorou muito, ela teve essa capacidade de expandir tanto, aumentar tanto a população humana, mas também ela pode ter gerado muitas perdas nesse caminho. Mas no sentido de... Nossa, até perdi o fio da meada. Então ela teve essa expansão, né, ela gerou muito, mas deixou as mortes no caminho. Essas mortes no caminho, basicamente não humanos, mas de outras espécies, né? Por exemplo, se você já parou para pensar, às vezes você mora num condomínio, né? Um condomínio grande, né?
Nossa, um condomínio bem grande de casas, por exemplo, né, residencial. E você parou para pensar que quando foi inserido esse condomínio ali poderia ter sido uma mata nativa, com várias dezenas, milhares de espécies vivendo ali, em harmonia, até o ser humano chegar e desmatar aquele local para fazer casa, por causa desse crescimento da população. E também da falta de sensibilização do ser humano. Para alimentar toda essa população que cresceu tanto, é necessário muitos animais, muitas áreas que precisam ser desmatadas para fazer plantações, né, em larga escala. Então assim, às custas da nossa comodidade, do nosso conforto, foi extinta várias espécies no caminho. Várias e várias espécies animais que fundamentais, inclusive, para a gente, como, por exemplo, abelhas, né? As próprias árvores. E nesse caminho de destruição, essa expansão, ela foi para quê? Para que ela serviu, essa expansão? Né? Ela melhorou a vida das pessoas. Agora você vai me dizer assim... Você vai olhar, eu tenho minha TV, eu tenho internet, eu tenho meu carro, minha casa é confortável, minha alimentação eu como, mas isso seria melhorar a vida mesmo? Existe hoje milhares e milhares de pessoas que estão infelizes, né? Tem até pessoas que têm em abundância, que têm muito dinheiro, né? São pessoas hoje, muitas delas estão infelizes, muitas delas, inclusive, largam tudo para voltar a ter uma vida mais simples, porque tudo isso que foi trazido, né, não foi talvez não foi uma coisa realmente, vamos dizer assim, que fincou bases sólidas. E justamente para ela poder ter bases sólidas, a primeira coisa que tem que ter na raiz, na base, é a natureza. E o balanço, né, o convívio em harmonia do ser humano com a natureza. Então, a gente viu muito o dinheiro, né, a natureza sendo totalmente convertida em dinheiro. Não importa, por exemplo, outras questões, não importa se algumas espécies vão ser extintas, não importa se algumas outras espécies serão mortas. O importante é o dinheiro, né? O importante é que eu tenho um mercado, por exemplo, que demanda... por exemplo, o uso de uma madeira específica, né? De uma árvore específica. Eu não quero nem saber, eu vou lá e corto essa árvore e acabou, né? E vendo isso. Isso daí é um comportamento que ele não está em diálogo com a natureza, né? O que seria uma economia saudável baseada até nos princípios da natureza? É a gente simplesmente dizer não. Então, por exemplo, se você precisa de alguma coisa, vamos supor uma área lá de que você vai ter que desmatar para fazer condomínio. Você simplesmente não desmata, não faz o condomínio. Você tenta encontrar outra solução. O ser humano ele é muito criativo em descobrir respostas, né? Então ele descobriu, ele inventou diversas coisas, né? E ele é muito criativo nisso e é muito eficaz. Então, só que o mundo do jeito que está hoje, eu vejo que assim, foi uma pura falta de criatividade, inclusive, né? De você ter deixado as coisas seguirem nesse caminho, porque era um caminho mais fácil, ao invés de você tentar achar um outro caminho. Por exemplo, você vê que teve uma migração das pessoas do campo para a cidade, né? Porque nossa cidade era uma propaganda assim, muito bem feita. Não, você vai ter mais qualidade de vida, mais saúde, inclusive até no sentido era verdadeira lá atrás isso, né? Só que assim, quando isso, o ser humano ele é muito da gente fazer as coisas. E os problemas que vão sendo gerados no caminho, muitas vezes eles vão ser abafados e, vamos dizer assim, você só vai chegar ao extremo de você desqualificar esse sistema quando a coisa estiver extremamente feia, sabe?
E foi isso, as pessoas deixaram o campo, foram levadas às cidades grandes, né? E as pessoas que fazem esse trabalho da agricultura que ficaram, muitas das pessoas da cidade grande, elas veem essas pessoas como inferiores, né? Então, por exemplo, o caipira, né? Aí tem aquela visão, a piada, né? Aquela pessoa que vive suja, etc, né? Só que a agricultura é justamente o alicerce das civilizações. Qualquer civilização que preste, que conseguiu ter uma expansão, ela tinha uma agricultura eficaz, né? Só que o que aconteceu? Essa agricultura que mantém hoje, né, a civilização, além do pessoal fazer esse trabalho de não ser, eles deveriam ser muito mais valorizados do que esse trabalho acabou sendo um trabalho também que acabou sendo um pouco ineficaz. Ele acabou sendo ineficaz porque precisa de uma solução rápida. Como que eu vou alimentar uma população de 8 bilhões de pessoas? Como que eu vou alimentar agora talvez uma população que vai chegar a 9, 10 bilhões de pessoas? E assim por diante. O que eu preciso fazer? E vamos dizer, o ser humano, né, ele acabou sendo colocado contra a parede. E com isso ele tentou desenvolver técnicas de enganar a natureza, né? Tem um pensador, na verdade, um físico, que é um dos meus ídolos, que eu gosto muito, que é chamado Richard Feynman, né? Teve um desastre do ônibus espacial Challenger que matou todos os tripulantes desse desastre. E o Richard Feynman, ele é considerado como o melhor professor que já teve por muitos na história. O Richard Feynman era alguém extremamente curioso, mente aberta, e ele até foi ganhador do prêmio Nobel na parte de mecânica quântica, por ter criado uns diagramas que facilitou vários cálculos. E o Richard Feynman, ele foi chamado para fazer parte de uma comissão que ia investigar o desastre do ônibus, né, espacial. E o desastre do ônibus espacial, o Richard Feynman apurou, ele foi causado, a NASA, né, todo mundo tinha inclusive analisado isso, e ele foi causado por uma simples borracha, que quando o ônibus espacial está deixando, né, a Terra, a atmosfera, a temperatura vai caindo. Quanto mais alto você vai, a temperatura vai caindo. Justamente porque assim, a gente aqui embaixo da atmosfera, ela cria uma espécie de estufa, que é considerado até ser a gente até do efeito estufa de aquecimento, depois, né, isso é um outro assunto. Mas é uma estufa, então, por exemplo, você está saindo dessa estufa, então, o que aconteceu? Teve umas peças de borracha que ela, com uma variação de temperatura, ela fica rígida, e se você pressionar ela acaba não voltando na forma. E isso daí fez criar, vamos dizer, buracos, ou de vaso que fez o ônibus explodir, né, o combustível. E o Richard Feynman, na investigação, o que ele disse? Ele falou o seguinte, para a conclusão dele, algo assim, não recorrendo à minha memória, não dizendo perfeito, né, o que ele disse, mas algo assim, para toda tecnologia de sucesso, né, a verdade ela tem que prevalecer, pois não se pode enganar a natureza. Né? Isso para mim é uma frase muito profunda do Richard Feynman, que você não pode enganar a natureza. E isso que a gente faz hoje é justamente enganar a natureza. Né? O ser humano tentou enganar a natureza com fertilizante, com agrotóxico, com pesticida, com essa rápida, né, expansão que ele teve. Ele colheu os frutos disso, né? Mas a gente sabe que hoje, por pesquisas, né, que esses frutos hoje não são saudáveis, né? E para vocês terem ideia, isso que a gente fez de enganar a natureza, esses corpos de conhecimento que surgiu da agricultura sintrópica, por exemplo, do criador do Ernest Gut, ele justamente coloca o ser humano, por exemplo, a mesma proporcionalidade que o ser humano tem de destruição, ele pode ter de criação, né? E os princípios criados é fazer o ser humano trabalhar com a natureza. Ele não olha mais a natureza como um empecilho, né? Como algo que a ser conquistado
ele se coloca como parte, uma coisa que eu sempre tive por mim, por certo, né? Que eu sou apenas um organismo na Terra, né? Eu não me considero mais especial que uma bactéria, por exemplo, né? Eu sou um organismo, faço parte da espécie humana que tem uma função. E eu acho que a função do ser humano não é destruir, né? Não é destruir. Toda espécie na natureza, ela tem uma função, né? Ela tem uma função de equilíbrio. E a nossa espécie acabou sendo, por exemplo, esse vírus, né? O coronavírus que tá atormentando o ser humano hoje. Ele é produto disso de tentar enganar a natureza. Ele é produto disso, né? Dessa exploração indevida do ser humano. As florestas, elas são os lares de bilhões de vírus, bactérias, e o ser humano, por ele começar a roubar espaço, ele acaba tocando nessas coisas, né, que não devia, que tá lá adormecida, né? E é isso, o ser humano ele tentou ter essa expansão, enganar a natureza dessa forma, mas é aquilo, como a gente é uma espécie e a gente funciona de acordo com leis, né? Eu tive um tempo que eu estudei muito física, a história da ciência em geral. Eu tive contato com, hoje, o que eu fiz? Eu ampliei o meu, vamos dizer, amor pela natureza. Antigamente, quando eu estudava sobre isso, eu olhava, por exemplo, na astrofísica, os planetas, as estrelas, cometas e o universo, as leis que eram, né, as constantes cosmológicas, por exemplo, que existem, que são constantes, que têm um número exato. Por exemplo, força nuclear forte, constante gravitacional de Newton, né? Então tem uns números exatos que, se fossem diferentes, um pouquinho diferentes só, nosso universo não existiria como ele não existiria. Então eu achei essas leis tão precisas e me cativou tanto que eu comecei a gostar muito da natureza. O próprio Richard Feynman falava o seguinte: ele tinha um amigo, que o amigo dele por exemplo, é um pintor, um artista. O amigo dele olhava a flor e, por exemplo, ele tem a visão de que a ciência disseca a beleza da flor. Mas não, por exemplo, o amigo, ele para todo mundo vai estar visível como a flor esse nível de beleza, né, das cores, né, o que ela representa, pelo design dela. Mas, por exemplo, a ciência, né, essas leis que estão ocultas, ele adiciona mais beleza ainda você descobrir elas, né? Então, por exemplo, você vai ver as flores, né, por exemplo, as cores são para atrair insetos, na verdade, né? Você tem as moléculas da flor, você tem o que acontece no solo que faz a flor, por que a flor cresce, por que ela tem essa cor, etc. São coisas que você adiciona beleza. Então eu tinha isso de enxergar a beleza da física, por exemplo, das ciências exatas, né, em relação à natureza, o que ela mostra beleza. E essa beleza que hoje eu vejo que eu estendi, que era uma coisa mais voltada para o universo, ela tá na natureza, ela também tá aqui, tá na natureza, tá no nosso dia a dia, né? Então, por que eu não posso entender os outros seres, né? A parte de biologia, as árvores, entender como esses seres funcionam? Eles estão vivos, né? Eles têm a função dele, assim como eu tenho a minha aqui no planeta. Só que o detalhe é que esses seres, a função deles é muito maior do que a nossa, né? O ser humano, ele se coloca tão especial, mas tão superior, né? A ponto de até se colocar no patamar, né, de que ele é uma criatura querida por Deus, que ele é um ser tão especial, né, um queridinho de Deus, e que as outras espécies estão à nossa mercê e a gente tem que conquistar elas, mas isso é mentira, né? Isso é mentira, não é assim que funciona, né? A gente convive com elas, a gente sabendo a importância que as plantas têm em renovar o ar, em absorver dióxido de carbono, sabe, para nossa vida. Se elas forem extintas, a gente morre, não tem outra alternativa. Se a gente continuar nesse caminho de destruição,
as milhares de espécies que a gente já matou, já extinguiu, a gente vai causar a nossa própria extinção, né? Então a gente vai... É uma coisa muito idiota de você pensar, né? Que o ser humano, tipo, ele tá cavando, literalmente ele tá cavando a própria cova, do jeito que ele tá engajado, né, em fazer. Então, a agrofloresta, a permacultura, são soluções para o ser humano ter abundância, ele voltar a ter esse contato com a natureza para respeitar as leis e ele parar de subtrair e ele adicionar a natureza. Então, por exemplo, ao invés de você destruir, você planta árvores, né? Você tenta restaurar florestas. Isso tem uma série de benefícios que além do subproduto disso, além de você vai ter água limpa, você vai ter ar limpo e você vai ter alimento abundante, você vai ter uma mente mais saudável, né? O ser humano, ele evoluiu, né? A gente evoluiu, né? No tempo. A gente não evoluiu dentro de apartamento, confinado. Na maior parte, nossos antepassados, ele fez todo o trabalho de sobreviver ao relento, né? Indo atrás de alimento, caçando, né? E isso ele desenvolveu uma relação, ele tinha até então uma relação saudável com a natureza, né? Ele tinha uma relação, por exemplo, de controle, da próprio controle dele, a natureza conseguia controlar ele. Ele tinha predadores, ele tinha uma série de coisas que fazia dele como uma espécie como qualquer outra. E esse descompasso, ele acelerou justamente nessa expansão da evolução industrial, e as pessoas, assim, elas hoje estão deprimidas, elas sentem que falta alguma coisa na vida delas, vão procurar em todo lugar, mas elas talvez não conseguem enxergar que a solução está ali na cara delas, que é óbvia. Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que falam que não gostam de natureza, né? Isso para mim, como pessoa, eu acho uma coisa meio insensata, porque se você não gosta de natureza, como você não gosta de natureza, sendo que você é natureza, né? Você é constituído de átomos, você tem bactérias, né, no seu intestino, que essas bactérias que realmente se alimentam, e o subproduto delas que te dá energia, que te faz você crescer, que etc, né? Então, sabe, é uma desconexão que eu acho muito bizarra até, né? A gente ter tido essa desconexão. E hoje, assim, tá surgindo esse tema porque o ser humano tá infeliz. E essa infelicidade, ele precisa voltar, igual, por exemplo, a gente tinha os caçadores e coletores, né, da nossa espécie lá atrás, que eles desbravavam, eles iam atrás, justamente porque eles não tinham, às vezes, outra opção. E o ser humano está precisando ter isso, de voltar, de enxergar que ele não tem muita opção, né? Essa opção que ele tem é uma janela de tempo limitada, 10, 20. Tem previsões que 2050, se a gente continuar do jeito que está com a Terra, nesse processo de desertificação, de desmatamento, já era. O planeta, a gente vai caminhar para uma extinção, né? Então, a janela está curta, a gente precisa tomar uma atitude, se movimentar, né? A gente precisa se movimentar. E muitos, igual a gente aqui, a gente achou essa resposta na natureza. A gente escolheu a cidade aqui de Paracuru justamente porque a gente se encantou tanto pela beleza natural dela, e justamente uma beleza que a gente teve um contato que era uma beleza intocável. Não intocável, mas uma beleza mais bruta, mais selvagem. Que a gente teve um contato com umas dunas, a gente viu uma paisagem que arrepiou a gente, né? Eu e a Agatha, a gente sentiu isso.
E a gente procurou na natureza, então a gente sentiu e falou assim, olha, a resposta, né, então tá na natureza. A gente sentiu tão bem, vamos experimentar para ver se tá nela mesmo. E a gente veio para cá e foi uma transformação tremenda que aconteceu com a gente, né? Eu tinha muito problema de alergia, de imunológico, de ficar doente, e esses problemas simplesmente sumiram. E assim, hoje a gente está aprendendo sobre agricultura sintrópica, agrofloresta, tudo que tem a ver com proteção da natureza, equilíbrio, a gente está estudando, né? Sem discriminação. Porque isso fez tão bem pra gente está tendo contato hoje com a vida, né? Então a gente hoje até fala que a gente está plantando vida, literalmente, né? Aqui no fundo do quintal. O quintal aqui, ele tem bastante árvores até. Só que a gente quer mais, a gente quer aumentar todas essas áreas vazias, a gente quer colocar árvore, a gente quer, assim, no mínimo, vamos assim, tirar o atraso, né? A gente quer contribuir dessa forma. E faz tão bem pra gente, a gente quer que os outros também vejam isso, né? E pra gente foi uma coisa que fez tão bem que a gente quer que todos, inclusive às vezes até ser meio chato, que sintam isso que a gente está sentindo, que é uma conexão tão profunda, né, tão natural, que parece que a gente tinha um órgão nosso que foi tirado e a gente pegou esse órgão e transplantou para dentro do nosso corpo, que é a natureza. E a gente tá achando isso sensacional. Todo dia você vê uma plantinha nascendo, você entender os princípios dela, né? Você entender, seguir, trabalhar em conjunto com as leis dela, não querer tomar atalhos, né? Você, por exemplo, ver como uma floresta funciona e tentar implementar isso, acelerar isso, mas de uma forma saudável, para as rainhas tomarem conta de tudo de novo, que são as árvores, né? E a gente quer estar nesse processo. E às vezes assim, o ser humano ele acha que ele está sem opção, que ele não tem opção. Hoje ele vive, como tem um outro pensador que eu gosto muito, que é o José Saramago. Ele fala que o ser humano hoje ele vive numa escravidão econômica. É só você parar para pensar e refletir. Você pode tomar uma atitude na sua vida que vai mudá-la drasticamente, você vai ter poréns. Para ter essa vida que a gente está tendo hoje, né? Eu vim de um caminho muito pobre, né? Muito pobre, construindo do zero tudo. E eu poupei por vários e vários anos. Tive uma mudança de um comportamento anti-fluxo, né? E esse comportamento, por vários anos, eu sempre pensei, nossa, eu quero me aposentar cedo. Eu não estou aposentado, estou muito longe disso. Mas eu, pelo menos, quero usar o dinheiro de uma forma que seja real, né? E esse planejamento de anos, com o Edson de 19 anos, né, planejando isso, eu estou hoje com 35, foi muitos anos de, sabe, abrindo mão das coisas e deixando de fazer as coisas. Eu não tive adolescência, vamos dizer assim, eu passei direto. E essas coisas até é uma visão, nunca tive sentido do jeito que os jovens são, nunca vi muito sentido nisso, sabe? Do jeito que eles aproveitam a vida e etc. Então foi uma coisa planejada, pensada, porque a gente sabe, existe a escravidão econômica, ela existe, mas ela tem brechas. Ainda dá para você explorar as brechas, é muito mais difícil, né, essas brechas de você explorar, mas dá. Você também pode explorar elas de outra forma, de o ser humano voltar a se conectar de forma verdadeira com o seu próximo. Não no sentido de você conectar em rede social, né, de você conectar dessa forma, mas você fazer uma conexão profunda como era antigamente, de um apoiar o outro, um ajudar o outro. Então, por exemplo, imagina só, você quer viver uma vida dessa, mas você não tem recurso. Por que não? Você não pode juntar a sua família, todo mundo ajudar com um pouquinho, seus amigos, né? Tem terras hoje no Brasil que se você juntar 20 mil reais, dependendo da terra que você for comprar, dependendo do local que você for comprar,
dá para você comprar às vezes 1 hectare com 20 mil reais, né? E, então existe alternativa, existe, porém além de faltar a criatividade, não tem incentivo para isso. Hoje as pessoas elas foram ensinadas a se desconectar uma da outra. Num mundo tão conectado, é uma desconexão que, vou falar para você, é histórica, né? Desconexão com a família, desconexão com amigos, desconexão com sua história, desconexão para todo lado, né? Como assim numa era que vive conectada, a desconexão é uma palavra muito evidente. Então, é isso. A gente tem que ter, nessa loucura do dia a dia, a gente não pode abrir a mão da nossa capacidade de reflexão. É essa capacidade de reflexão que trouxe a gente onde a gente está, é essa capacidade de reflexão, de observação do ser humano ser quem ele é, que a gente ainda não foi extinto. Teve eras do gelo, o ser humano passou por ela, né? Então, a gente pode usar isso de uma forma, tudo isso que a gente aprendeu, né? A gente pode usar isso de uma forma hoje mais inteligente, né? E a inteligência está na natureza, né? A gente não precisa reinventar a roda, a gente só tem que ter sensibilidade para escutar ela. A gente não precisa de alimento transgênico, a gente não precisa enganar ela na forma... Oi, neném. Dá pedrinha pro pai. Esse aqui é a nossa maior preciosidade, que a gente tá... A nossa transformação é tão bom ver ele feliz, ele usufruindo disso que a gente teve, sabe? Dessa coragem, né? Então, assim, a resposta tá na natureza. A gente não precisa reinventar nada, só tem que ter sensibilidade e voltar a ter essa conexão. Vai lá. Que é fundamental para nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos nossos filhos, nossos netos, para gerações futuras, né? Então, a gente não sabe tudo, né? Com certeza vai ter pessoas que vão discordar, vai ter muitas pessoas que vão concordar, mas eu quero dizer que a gente está no caminho de se encontrar, de encontrar a verdadeira realidade, né? E ser mais feliz, né? E ser feliz com ela, com mais simplicidade, né? A gente usar o dinheiro de uma forma sábia, correta, né? E isso sim, a gente está à procura disso, a gente está aprendendo, e a gente vai compartilhando com vocês. Então, isso é um vídeo que dá pra gente falar por horas e horas sobre tudo isso que está acontecendo, né, no mundo. Com certeza vai ter alguns vídeos que eu vou querer trazer a mais adicional para vocês. Se vocês quiserem isso, vocês podem colocar aí no comentário. Eu posso fazer vídeos específicos de cada tema, agricultura sintrópica, sobre sobre o petróleo, né? Sobre questões econômicas. Tudo isso veio de fruto de experiência, né? Eu cheguei a lidar com a bolsa por alguns anos, né? E é aquilo também, a gente lidar com as coisas, você ter uma visão. Todas as coisas que a gente participa, existem erros. Se uma pessoa tá numa coisa e fala que não tem erros, essa pessoa tá cega, ela tá alienada, né? Então, tudo tem erro, a gente tem que estar aberto para corrigir eles, para aprender com os outros e a gente trazer soluções que vão ser eficazes não para 10, 20, 30, 100 anos, mas soluções que vão durar por séculos, por milênios. Eu até falo assim que a nossa geração, né, a minha geração principalmente, era uma geração que era para trabalhar para levar o homem para Marte, para as estrelas, né? Eu queria muito isso. Nossa, quando falava de expedição para Marte, nossa, meu olho brilhava, né? Brilha ainda, né? O ser humano pisar na Lua, voltar para a Lua, etc. Só que a nossa civilização, acho que a nossa geração vai ser a geração que vai dar o pontapé para o pessoal voltar para o campo. Então, vai ser as próximas vão cada vez ter um movimento mais de migração constante para o campo, para voltar, vamos dizer assim, a ser gente, a respeitar a natureza, a respeitar a diversidade, a respeitar a vida, né? Então, essa é a mensagem principal que eu quero deixar. Vamos mudar, vamos ir atrás disso, vamos refletir e
trazer essa positividade para nossas vidas, né? E é isso. Então, obrigado. Não esqueçam de compartilhar, né? Comentar, curtir. Se você gostou desse vídeo, se ele mexeu com você, se ele se encaixa para você e você vê conteúdo nele, compartilha ele, comenta com os amigos. Tem vários vídeos similares no YouTube, né? Tem vários vídeos, vários pensadores que estão em face com isso, né? Então é isso, pessoal. Obrigado e vamos lá, aprender junto e ter mais felicidade e principalmente natureza. Tchau!